Bom dia, pessoal. O grupo que é composto por Araceli Alves, Evaldo Júnior, Francisco Ferreira, Isabel Tavares, Emerson Guedes, José Alexandre, Ketley Cauane e Samara Marcel. A gente vai falar sobre a seleção de bactérias e leveduras autóctones para uso tecnológico. Passa aí, filho. Introdução. Bactérias autóctones. As culturas selvagens ou autóctones isoladas de diversos alimentos, elas podem produzir enzimas, vitaminas, compostos aromatizantes ou ainda compostos que apresentem efeitos fisiológicos em humanos. Esses micro-organismos autóctones, eles são encontrados com regularidade em uma determinada área e podem sofrer alterações relacionadas com a idade em algumas regiões do organismo. Eles estão presentes em alimentos in natura, em equipamentos de processo ou até mesmo no ambiente. Sobrevivem a condições adversas e gera benefícios nutricionais, estimula o sistema imune, bem como regula a colonização endógena e exógena. Passa aí. O uso de algumas cepas de bactérias acidoláticas, também conhecidas como BAL, autóctones na produção de queijo. A caracterização de cepas autóctones de BAL é de grande importância, principalmente para a seleção e aplicação industrial. Sendo assim, a gente vai falar de alguns grupos que são utilizados comercialmente, começando pela Lactobacillus helveticus. Esse tipo de bactéria ele vem sendo de grande importância comercial e ultimamente vem sendo também utilizado como uma cultura iniciadora na fermentação do leite, que posteriormente é utilizado na fabricação de variados tipos de queijo duro. É uma espécie que tem suas necessidades nutricionais complexas de aminoácidos, peptídeos, bases nucleicas, vitaminas, minerais, ácidos graxos e carboidratos. Uma vez que a disponibilidade de aminoácidos essenciais é limitada à sobrevivência de Lactobacillus helveticus e depende do seu complexo sistema probiótico. Proteolítico, desculpa. Passa. Pessoal, bom dia. A Lactobacillus bulgaricus é um bacilo hormofermentativo que tem como temperatura ideal de crescimento 45 graus. É frequentemente utilizado em produtos lácteos fermentados, sendo de suma importância não só para a produção de ácido lático, mas também é importante na hidrólise proteica, a qual dá origem a diversos compostos, como substâncias aromáticas e peptídeos, que podem desempenhar uma atividade biológica. Trazendo a Lactobacillus bulgaricus para a nossa realidade, posso dizer que ela é benéfica para muitos, pois a lactase, que é responsável pela quebra da molécula da lactose no trato digestivo, é útil para as pessoas que são intolerantes à lactose. Então, de modo geral, esse tipo de bactéria normalmente apresenta a capacidade de se adaptar a diferentes meios, consegue tolerar o frio, o calor e condições ácidas. Além disso, esta espécie é muitas vezes relacionada com a redução do gosto amargo em produtos lácteos e com a produção de favor característico de leite fermentado. Ou seja, fazendo dessa bactéria uma importante cultura iniciadora utilizada na indústria láctea e também produz um ambiente intestinal ácido, que é conhecido como ácido lático, né? Que inibe fortemente os micro-organismos indesejáveis. Muitas cepas desta espécie costumam apresentar um potencial que é mais conhecido como probiótico. Em um dos artigos que utilizamos como base para a realização dessa apresentação, utilizaram assim como linhagem a Lactobacillus, essa Lactobacillus bulgaricus. A Streptococcus thermophilus é considerada como sendo a segunda cultura iniciadora de maior importância industrial e é tradicionalmente utilizada na produção de iogurte e de queijos suíços, queijos franceses e queijos italianos. É um micro-organismo não esporulado, com características também homofermentador, anaeróbio, facultativo e resistente à temperatura de pasteurização. A faixa ideal de temperatura para o seu
desenvolvimento costuma ser de aproximadamente 37 a 43 graus Celsius e praticamente não se desenvolve abaixo de 18 graus Celsius. Geralmente, este apresenta alta velocidade de produção de ácido lático na fabricação de queijos, sob condições ideais de temperatura, e se associando aos lactobacillus bulgáricos, essa velocidade de acidificação pode ser ainda muito maior, visto que estes micro-organismos possuem uma relação de protocooperação. Contudo, apesar da Streptococcus thermophilus produzir ácido rapidamente, não o produz em grande quantidade, uma vez que é gradualmente inibido, quando o teor de ácido lático atinge aproximadamente 1,2%. Além de estar relacionado com a produção de ácido lático na fermentação do leite, Streptococcus thermophilus possui outros importantes aspectos tecnológicos, tais como metaboliza a galactose, apresenta sistema proteolítico e a atividade ureática, além de muitos atributos funcionais, tais como a produção de isopolissacarídeos, bacteriocinas, biosurfactantes e vitaminas. Além disso, a partir do catabolismo de aminoácidos, este produz diversos componentes aromáticos, tais como eles são acetaldeído e composto derivado de leucina, fenilalanina e metionina. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco das enzimas de Ball, importantes na fabricação de queijo. No final do processo dos queijos, as culturas iniciadoras geralmente estão presentes em quantidades superiores a 10 unidades formadoras de colônia por grama de queijo. Durante a maturação, os balls eles dominam a micróbia presente. Estes micro-organismos, apesar de possuírem como função principal a produção de ácido lático, durante o processo fermentativo, eles também contribuem para a maturação de queijo, uma vez que suas enzimas são envolvidas no processo de proteólise, lipólise e conversão de aminoácidos em compostos aromáticos. O desenvolvimento do FLAR em queijo é um processo bioquímico dinâmico, influenciado pelo tipo e composição do leite, condições de enzima de processamento, micro-organismos e enzimas presentes na matriz do queijo. A microbiota do queijo é a primeira fonte de enzimas que influencia o desenvolvimento do aroma. Próximo. Proteases e peptidálises. Como mostra a primeira figura, os balls necessitam de aminoácidos essenciais para seu desenvolvimento. E graças ao seu sistema proteobiótico, consegue obter a partir da conversão de peptídeos em aminoácidos livres. Essa conversão é subsequente, utilizadas desses aminoácidos formam a atividade metabólica de Ball. Já a metabolização da caseína da segunda figura, ela se inicia pela ação do cell envelopotidinase, que hidrata a caseína em mais de 100 pequenos fragmentos de peptídeos, que por sua vez são transportadas para dentro das células pela ação das múltiplas sistemas de transportes de oligopeptídeos. Pode passar. Bom dia, pessoal. Agora vamos falar sobre as lipases e esterases. Nessa imagem, podemos ver as etapas para a produção de compostos aromáticos a partir de ácidos graxos durante a maturação do queijo. Bom, pessoal, a quebra de gordura do leite pelas lipases e esterases é um dos principais eventos bioquímicos que ocorrem durante a maturação de muitas variedades de queijo, contribuindo significativamente para o desenvolvimento flavour, direta ou indiretamente. Em queijos, essa quebra de gordura se dá pela presença de agentes lipolíticos, que, por sua vez, podem ser originados do leite
do agente coagulante utilizado ou da microbiota presente. Tá certo? Agora vamos falar sobre a segurança de balde. A imagem abaixo retrata o esquema para a tomada de decisão para a seleção de novas cepas de BAL para aplicação em alimentos. Apesar das BAL serem consideradas seguras e benéficas ao homem, a preocupação em relação aos seus aspectos de segurança vem aumentando. Como é que eu posso explicar? Uma vez que algumas cepas de diferentes gêneros apresentam fatores virulência, resistência a antibióticos ou foram associados ao desenvolvimento de doenças, sendo assim, para garantir a segurança de algumas cepas de ser aplicada em alimentos, faz necessário o estudo de alguns fatores, tais como especificações de origem, ausência de atividades de enzimas nocivas, e entre outros. Passa aí. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre as propriedades tecnológicas. E o que são as propriedades tecnológicas? As propriedades tecnológicas são as quais relatam o comportamento, tendo como variável as diferentes ações mecânicas e os tratamentos térmicos. Atividades enzimáticas. O perfil de atividades enzimáticas das cepas autóctones foi determinado usando o kit API-ZYN. E também foi verificada a atividade das aminopeptidase, que são as mais ativadas, usadas para a fabricação de queijo. E aí, como vocês podem observar na tabela, temos os substratos utilizados para essa verificação da atividade das aminopeptidases. Pode passar, por favor. Cinética de acidificação. Para determinar essa propriedade, todas as culturas autóctones foram reativadas em meio líquidos e cultivadas em H, utilizando o meio de cultivo MRS para lactobacillus e M17 para streptococcus, nas mesmas condições em que foram isoladas. E então, para obter a determinação da cinética de acidificação, foram avaliados parâmetros como velocidade máxima de acidificação, o tempo para atingir a velocidade máxima e o tempo necessário para atingir o pH 5. E as análises foram realizadas em duplicatas e as culturas foram classificadas de acordo com a taxa de acidificação em velocidades tanto rápidas como médias ou lentas. Próximo. Outras propriedades que vamos citar, começando pelo perfil da hidrólise da caseína, onde a avaliação da hidrólise da caseína pelas culturas autóctones selecionadas foram feitas a partir da caracterização de segurança por eletrofórese em gel de poliacrilamida, onde as amostras utilizadas foram coletadas, depois foram aplicadas em cubo de eletrofórese, aí os extratos de eletrofórese foram dissolvidos, aquecidos, corados e descorados. E também, outra propriedade foi a produção de isopolissacarídeos, também conhecido como EPS, onde as culturas autóctones elas foram reativadas em meio líquidos e cultivadas em agar, utilizando o meio de cultivo MRS para lactobacillus e M17 para streptococcus, nas mesmas condições em que foram isoladas. Uma colônia aí nessa propriedade, ela foi inoculada e incubada. Após a incubação, os caldos contendo as culturas foram centrifugados e o sobrenadante ele foi transferido para um becker pesado. No sobrenadante foi adicionado álcool por algumas horas para a precipitação dos isopolissacarídeos. Após isso, os isopolissacarídeos eles foram secos em uma estufa a vácuo, determinando assim o seu rendimento. Próximo.
Pessoal, o que são leveduras? As leveduras são consideradas como sendo fungos e nas uvas estes ficam na superfície da fruta. Nos dias atuais, podemos dizer que os vinicultores encontram no mercado uma ampla variedade de cepas de levedura de vinho, sendo as culturas selecionadas, Saccharomyces e Cerevisiae, as mais utilizadas no processo de vinificação, pois são mais resistentes ao álcool e essas possibilitam um maior controle sobre o processo de fermentação, dessa forma podendo proporcionar vinhos mais uniformes entre essas safras, destes determinados produtores aí. Leveduras na fermentação alcoólica. Como elas podem interferir? As leveduras, elas são as principais a atuar na fermentação alcoólica, transformando os açúcares presentes em álcool etilínico. Porém, estudos demonstram que as leveduras utilizadas na fermentação alcoólica, ela pode interferir na qualidade gustativa e olfativa dos vinhos, inclusive de maneiras mais intensas do que os outros componentes do teroí. Assim, prospectar leveduras que efetivamente são do território e tenham aptidões enológicas. Isso é visto como uma alternativa relevante para diferenciar os vinhos. O que o uso de leveduras autóctones pode trazer para o vinho? Bom, pessoal, o uso de leveduras autóctones pode trazer adicionais positivos ao vinho, tanto nos aromas quanto nos sabores. A escolha por estas deve ser uma opção considerada, porque além de favorecerem a biodiversidade e estarem adaptadas ao vinhedo e ao ambiente de bonificação, também podem prometer a manutenção de tipicidade de determinada região e suas propriedades sensoriais. Pode passar, professor. No estudo, recuperou-se mais de 900 isolados de leveduras Saccharomyces de fermentação espontâneas tardias, detectando pelo menos 209 cepas e quando avaliados a nível de fermentação e tecnológicos. Concluiu-se que vários isolados foram considerados superiores a cepas de leveduras industriais. Próximo. O presente estudo confirmou diferentes cepas autóctones de Cerevisiae que pode dar aos vinhos diversos perfis aromáticos, onde diversas correlações foram observadas entre importantes metabolitos voláteis, como os ésteres, os alcoóis e os ácidos gástricos. Próximo. Bom, pessoal, aqui estão nossas referências e muito obrigada pela atenção.